Olá, sejam todos bem-vindos no nosso canal Camolese Podcast. Aqui você sempre vai encontrar algo que possa acrescentar o seu aprendizado. Uma vida praticamente cessa na Terra, não por causa da velhice, mas quando nós deixamos de aprender. Se eu estou num planeta tão rico de possibilidades, com tanta variedade de ciências, de religião, de coloridos, de plantas, vegetais, animais, cheiros. Imagine nos comportamentos psicológicos a infinitude de possibilidades que nós temos. E quando eu chego e falo, nada disso me ensina mais coisa alguma. Eu estou vivendo, mas não quero aprender mais nada. Essa pessoa não está vivendo. Ela está sobrevivendo, vivendo de qualquer jeito, aguardando a morte. Por isso, o morrer nesse mundo é perder o brilho dos olhos, é estabelecer que essa vida não tem mais nada para ensinar. Eu posso te garantir, a gente tem muito para aprender. Sócrates, o filósofo antigo, o homem mais sábio da sua época, que viveu há aproximadamente 2.400 anos atrás, teve a coragem de dizer: eu só sei que nada sei. Como que dizendo, porque quanto mais eu sei que sei muito pouco, porque tem muita coisa para saber. Por isso, a primeira característica da ignorância espiritual, psicológica, mental, a ignorância, é a pessoa achar que sabe tudo. O tudo dela, geralmente, é uma caixinha deste tamanho, onde dentro dessa caixinha está toda a verdade, toda a sabedoria, toda a luz, todos os gostos, todos os cheiros. Em verdade, a vida é mais do que uma caixinha. Então, o objetivo do nosso podcast é sairmos da caixinha e aprendermos algo novo. E hoje eu trouxe aqui a nossa querida Tainara Rabelo Frigueto. Ela é fisioterapeuta pélvica. E ela é fisioterapeuta e ela vai explicar aqui um assunto assim muito interessante. Ela é fisioterapeuta e vai falar sobre fisioterapia pélvica. Ah, Camolese, eu não sei o que é. Pois bem, é por isso que você está assistindo o programa. Nós vamos aprender algo novo. Lembra do início. Temos que aprender algo novo. E nós temos que largar de ser egoísta, de achar que eu só aprendo aquilo que serve para mim. Esse aprendizado é egoísta. Eu já fiz aqui podcast sobre endometriose. Homem não tem endometriose, mas tem mãe que pode ter, tem irmã que pode ter, tem namorada que pode ter. Então larguemos essa história de achar que eu só aprendo o que serve para mim. Isso tem nome: burrice e ignorância. Como você não é nenhum dos dois, porque está nos assistindo aqui, com certeza nós vamos aprender o que é a fisioterapia pélvica. Vamos aqui nos adentrar nos detalhes para saber como funciona, o que é isso direito. E quem vai nos explicar é a nossa querida Tainara. Antes de conversar com a Tainara, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Nós temos podcasts, vários podcasts por semana. Se inscreva em nosso canal. Dê o seu joinha. Por que o joinha? Porque o YouTube, quando você dá o joinha, porque você gostou, só se você gostar. Mas se gostou, dê o joinha. Ele entende que está tendo uma interação maior e faz com que mais pessoas tenham acesso à mensagem que estamos trazendo aqui. Com toda certeza vai ser, no mínimo, de utilidade pública o que nós vamos aprender hoje. Tainara, seja muito bem-vinda. É uma alegria poder te receber no nosso estúdio. Muito obrigada, eu que agradeço. É uma alegria estar aqui e compartilhar meu conhecimento para que mais pessoas saibam algumas coisas que não são normais e às vezes elas encaram como. Opa, e aí você já vai falar o que é o que não é. Tem um ventinho pra gente ou fica no calor aqui mesmo? O que é fisioterapia pélvica e para quem é? Fisioterapia pélvica é uma especialidade dentro da fisioterapia que trata a região íntima de mulheres, homens, crianças que tenham algum problema ou que queiram prevenir esses problemas. Então a pelvis, homem e mulher, tem? Sim, nós já nascemos com a pelve, que é a parte óssea, e lá para fechar a pelve tem os músculos. Então são os músculos do assoalho pélvico.
A gente trata os músculos do assoalho pélvico e regiões ao redor que vão ter influência nesses músculos em mulheres, homens e crianças. Nossa, aquilo que você se especializou nisso. Mas por que você se especializou? Assim, antes de fazer a faculdade de fisioterapia, tá bom? Você está lá com seus 16 anos, 15. Você quis ser fisioterapeuta? Sim, eu fiz um teste vocacional no ensino médio. Tá. E aí a primeira profissão que acusou foi fisioterapia. Aí eu falei... É mesmo? Mas por que será que deu assim fisioterapia? Por que você acha que deu? Eu sempre gostei de saber como o corpo humano funcionava. Tá. Então eu fui para o teste vocacional porque eu também achava interessante odontologia, biomedicina. E aí eu falei, e agora, né? O que eu quero fazer? Tá. Aí eu fui, fiz o teste, aí a primeira opção era fisioterapia. Eu falei, gente, não é que é tipo assim, como se fosse um quebra-cabeça que a psicóloga conseguiu montar e aí me mostrou. E eu falei, nossa, acho que é isso mesmo. Quando você começou, curiosidade, quando você começou essa faculdade de fisioterapia, você gostou ou não? Sim, Porque gostei. eu já entrevistei pessoa aqui que detestou quando começou, depois passou a gostar e no final terminou amando. Eu conheço gente que detestou no início, odiou no meio e se matou no final. É uma curiosidade para saber como é que a pessoa chega, né? Você fala assim, eu sou especialista em fisioterapia pélvica, mas como é que alguém resolve fazer? Né? Ninguém, não tem uma criança, né, que fala, o que você quer ser? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser princesa, pequenininho, né? Quero ser bombeiro. Você não encontra a criança e fala, eu quero ser fisioterapeuta pélvico. Do que, minha sabe filha? Que isso existe. Isso. A gente nem sabe que existe, muitas vezes, adulto. Quando você entrou no curso de fisioterapia, estamos no fisioterapia, você gostou? Era aquilo que você queria? Ou teve problema vocacional lá dentro? Não. Foi como que eu posso dizer? A certeza de que eu tinha escolhido a área certa. Então, eu amei estudar a faculdade. É uma coisa que eu tenho saudade. Eu não tenho saudade da escola, por exemplo, do ensino médio, não, mas a faculdade eu tenho saudade. Então, até hoje, quando eu passo ali Você tem faculdade da época de estudar, da faculdade, de ir na aula? Sim, de ir até a faculdade, de ficar lá estudando mais à tarde. Para você ver que nós estamos entrevistando uma pessoa normal. É uma doida. Não, mas eu gostei mas realmente. Que bom, sinal que você gostou, sinal que você dedicou. Me encontrei. Essa é a palavra, eu me encontrei. Aí você se formou, tá? Se formou. É fisioterapeuta. O pélvico entrou onde? Lá no terceiro ano da faculdade, quando eu tive a matéria de fisioterapia em uroginecologia e obstetrícia. E aí eu descobri que eu poderia... Como chama fisioterapia em... Uroginecologia e obstetrícia. Tá. Nessa época, ainda só se falava de fisioterapia em mulher. Fisioterapia pélvica em mulher. Então, isso. Por isso que eu perguntei para você, você perguntou, mas homem também faz? A disciplina não falava de homens. Tá. A gente só via patologias de mulheres, patologias femininas. Tá. Então, lá na faculdade, eu descobri essa matéria, né? Tive essas aulas, e aí eu descobri que eu podia ajudar gestantes com o meu conhecimento. E aí eu me encantei, eu falei, eu quero trabalhar com gestante. E ainda mais dentro da fisioterapia, tipo, a profissão que eu escolhi, então, ótimo, casou tudo, eu falei, é essa área que eu vou seguir. Que maravilha! E a fisioterapia pélvica, como é que você trata ela, né? Porque, porque ela foi feita para quem, assim? Para quem está com problema, tem algum problema, alguma coisa? Como é que é? Para quem tem problema e para quem também não tem problema, mas quer prevenir. Porque, como eu disse, todo mundo tem assoalho pélvico. Tá. Então, todo mundo pode vir a ter algum problema, alguma disfunção no assoalho pélvico. Então, a gente pode também prevenir. Não necessariamente a pessoa tem que esperar acontecer um problema para ir fazer uma avaliação. Não, pode ir sem problema também. Mas ela trata do quê, assim? Então, vamos lá. Ela trata a região íntima de mulheres, homens e crianças. Tá. Então, quais são os problemas que afetam a região íntima? Tá. Incontinência urinária, incontinência anal, queda de órgãos pélvicos, constipação, intestino preso, dor na relação sexual. Podemos atender também as gestantes, mas daí não necessariamente ela precisa ter uma queixa. A gente pode cuidar do corpo dela e também da região íntima. Porque é uma mudança na época da gestação astronômica, aquilo ali anda, tudo vai para um lugar diferente. Sim, é uma maratona que a mulher enfrenta. Tá. Né? Então, a gente pode cuidar do corpo dela nessa fase também e no pós-parto. Tá. Então, a gente cuida em todas as fases da vida da mulher, por exemplo.
Tá. E homens geralmente vão ter assim uma incontinência urinária se tirar a próstata. Tá. E quais os fatores de risco para desenvolver problemas no assoalho pélvico? Chama assoalho pélvico. Chama. Não fala pelvis. Não. Pelvis seria mais ou menos a parte óssea, Tá. que o nome é pelve. E Tá. aí as pessoas acabam não entendendo direito e falam pelvis, Tá. tá? Mas é a região de pelve. Eu tô te ouvindo, querido. Pode deixar. Mas é pra mostrar lá na... Tá bom, daqui a pouquinho a gente mostra. Você já tá mostrando? Tá. Então, a parte óssea, que é essa parte mais begezinha dessa imagem, Tá. é a parte que todo mundo chama de pelvis, ou de bacia. Muita Ou gente de chama bacia, de bacia. tá. A Então, famosa essa região. bacia. Isso. Tá. O nome No linguajar, correto tá. é Mas pelve. o pessoal tá. Quebrei a bacia. É. Então pode quebrar a pelve. Tô com dor na bacia. Dor na É bacia. Então, esses ossos todos que formam como se fosse uma bacia é a pelve. E aí, essa parte vermelhinha ali no meio são os músculos do assoalho pélvico. Esse é o tal do assoalho, que é muscular. A pelve é óssea. Isso. Tá. Então, a pelve óssea, aquela parte begezinha. A partezinha ali mais avermelhada são os músculos. Então, É isso que você cuida. é disso que eu cuido. Porque do osso. Tipo assim, ela pode ter uma dor na sínfise púbica, que é essa articulação bem aqui na frente. Tá. A gente também cuida. Tá. Pode ter uma dor na articulação ali atrás, que é a sacroiliaca. Tá. É um pouquinho mais para cima. Essa curvinha aqui assim. A gente também cuida. Então, é toda Que essa é na região. última vértebra, tá? Toda essa região eu cuido. Tá. E também regiões que podem influenciar ali, tipo abdômen, tipo respiração, postura. Membros inferiores que estão mais rodados e aí Tá. pode influenciar. Tá. Tá? Então, o que é assoalho pélvico? São um conjunto de tecidos moles. É o vermelhinho ali que o Marcelo colocou. Isso. Tá. Então, uma reunião de tecidos moles. O que é um tecido mole? Um tecido maleável, não significa que é um tecido frouxo, Tá. tá? É só porque ele é maleável. Diferente de um tecido duro, que seria o osso. Sim. Então, o que tem nesse assoalho pélvico? Tem músculos, que é o que a gente vê ali de vermelhinho. Tá. Tem também ligamentos e tem fáscia. Sabe aquela membrana translúcida da carne? Sei. Aquilo é uma fáscia. A gente tem isso no nosso corpo também. Sei. Então, o Eu sempre assoalho que eu faço a pélvico... liberação miofacial. Isso. Então, libera músculo e fáscia. Isso, libera a alma do corpo também. Você já fez, não? Já. Isso, você Sim, libera é a muito alma bom. do corpo. Isso. Né? Aquilo é a sensação de morte chegando, né? E... Então, isso é o assoalho pélvico, essa Tá. reunião. Muito legal, mas assim, é bom pra gente entender. Tá. E a pelve Sim. é a bacia. Isso. Tá. Então, todos esses problemas E que o eu falei problema podem que dá, acometer. mas a maioria do problema que dá não sei o quê, é no vermelho aqui, é no assoalho pélvico, É, no músculo. no músculo. É ali que dá o... Mas pode ser que essa fáscia não esteja com a tensão adequada, esteja Tá. mais frouxa, vamos dizer assim. Tá, Então, a gente precisa trabalhar para trazer mais tensão para essa fáscia também. tá. Então, é todo esse conjunto aí mole que eu trabalho, mas se ela tiver alguma dor em articulação, alguma coisa assim, eu também trato. Tá certo. Bom, perguntar aqui o assoalho pélvico que você mostrou. E tem também em homem e mulher. É o mesmo assoalho pélvico, não? É a mesma coisa? Sim, assim? a única diferença é, mulher tem um canal a mais, que é a vagina. Então, nós temos 3 canais perfurando o nosso assoalho pélvico. Os homens só têm 2, que é a uretra e o ânus. Tá. Tá? Então, a mulher tem uretra, tem vagina e tem ânus. Então, a diferença anatômica é essa. A mulher tem vagina, o homem não. Tá. Mas é mais ou menos basicão, quase igual. É. Com essa diferença. O de vocês é um pouco mais fechado. Ou porque não tem seja, um canal a mais. teoricamente, seria melhor ser mais fechado? Tem... Sim. É, né? É justamente Mulher por sofre isso, mais, então. É justamente por ser mulher e ter este terceiro canal que a gente já tem uma propensão maior de ter problemas no assoalho pélvico. Então, os fatores de risco que você falou. O primeiro Então, homem deles tem é ser mulher. menos problema de assoalho pélvico do que mulher. Sim, Você está explicando por quê, tá? exatamente. Então, basicamente, o homem vai ter problema no assoalho pélvico se tirar a próstata. Aí ele pode cursar com uma incontinência urinária, uma disfunção erétil. Mas incontinência anal é muito difícil homem ter. Seria mais ali uma lesão medular, uma lesão neurológica, algo assim. Agora, mulher não. Pela presença do terceiro canal, que é a vagina, o nosso assoalho pélvico já é mais frágil. Agora, incontinência urinária, daqui a pouco a gente vai chegar lá, sim, mas eu já vou adiantar. É por causa do assoalho pélvico? É um problema Sempre? no assoalho pélvico, É, pra homem e mas pra mulher? não necessariamente.
Pode ser outra coisa. Pode. Então, pode ser uma pressão dentro da barriga que você não sabe equilibrar. Tá. E mesmo tendo um assoalho pélvico forte, que sabe contrair, ainda assim não ativa na hora certa e o xixi escapa. Mas o objetivo do assoalho pélvico, o que é? Segurar alguma coisa? Porque ele está segurando o que? A bexiga? Isso. Segurando... Ele faz o que ali? Então, vamos falar da função do assoalho pélvico. Tá. Basicamente, são 3. As continências, urinária, fecal, anal, na verdade, né? Tá. Que é de fezes e gases. Fazer a sustentação dos órgãos pélvicos, que são a bexiga, o útero e o reto. Então, Tá. eles que têm que segurar para que esses órgãos não caiam. E eles também participam da relação sexual. Na mulher, ainda vai ajudar ali no trabalho de parto, se tiver um parto vaginal. E eles também, por estarem ali na base da coluna, fechando a pelve, eles ajudam na manutenção da postura corporal. Então, esses músculos são importantes para todo mundo. É isso que eu estou homem e mulher. perguntando. E muito importantes, né? Sim. São de fundamental importância. A fisiopélvica é só fazer o exercício de contrair e relaxar a musculatura? Primeiro, que exercício é esse que contrai e relaxa? É o que o povo fala de aperta e solta. Tá. Então, é como se você estivesse ali prendendo o xixi e soltando. Mas não soltando xixi, É uma soltando coisa meio músculo. mental, né? Assim, Não, tem contração de verdade lá embaixo. tem, mas tem que ter primeiro na mente, né? Porque você contrair... Você precisa saber contrair. Tá. Então, essa é a resposta. Não é só exercício de contrair, relaxa ou de aperta e solta. Então, eu preciso primeiro conhecer essa pessoa que eu estou avaliando. Vai durar lá a minha avaliação, por exemplo, de 1h40 a 2 horas. Porque Pra ver muita coisa Tá. para avaliar. Não é só o assoalho pélvico, mas ele inclusive. Então, eu E preciso é de quanto ver tempo? de 1h40 a 2 horas. Você vê vidas passadas também Tipo nessa isso. sua... Isso. As pessoas ficam tipo assim, como assim? Você tá Isso. virando aí 10 páginas Lê já? a sorte. Ei. Sim. Então eu vou saber qual é a história dessa pessoa, Tá. o que trouxe ela ali, qual é a queixa dela. Tem essas coisas de hereditário também nisso ou não? Tem, incontinência Será que pode ter, na assim? mulher geralmente Ah, é? é meio que hereditário, Tá, sabe? tá. Principalmente raça branca, porque as fibras musculares são menos resistentes e Tá. o colágeno não é tão bom assim também. Então, raça branca, meio que a incontinência é hereditária, vamos Tá. pensar assim. Mas não é só isso de fator de risco. Então, tem a gestação, tem o tabagismo, tem a depressão. Afeta também. Sim, tem um diabetes não controlado. E o que tem a depressão, por exemplo? Por que A afeta? pessoa não se cuida, né? Ela não tem ânimo para sair da cama, não tem ânimo para nada. Aí a bexiga vai enchendo, chega uma hora que ela transborda. Ou ela manda a urina de volta para o rim, que ela não vai fazer, porque a bexiga é a guardiã do rim, para que Tá. não dê uma infecção. Então ela manda o xixi para fora. Então a depressão pode ser fator de risco para incontinência nesse sentido, de que a pessoa fica ali horas e horas e horas sem fazer xixi. Não porque necessariamente por causa da depressão, mas por causa do comportamento que a depressão dá. Da pessoa Isso. ficar prostrada e não vai... Não é que a depressão vai enfraquecer o assoalho Sim, pélvico, entendi. tá? Mas ela gera uma determinada postura corporal, uma atitude corporal que acaba prejudicando aquilo. Isso, então pode Tá. gerar também uma alteração postural. E Tá. a alteração postural é também fator de risco para incontinência ou para outros problemas. Tá, então o da pelvis não é só a contração mas é um dos exercícios? Sim, então... Como é que faz? Tem como você falar aqui ou não? Sim, a contração é um fechar a vagina e o ânus, ou no caso dos homens, tentar segurar o xixi e o pum, e soltar. Mas assim, como é que é? Eu fico assim, 1, 2, 3... Então, aí para saber o tempo de sustentação tem que avaliar. Então, o que eu posso Tá, mas te mais ou orientar menos só assim, para isso você para o pessoal saber saber como é que é mais ou menos o exercício. Mais Isso. ou menos. Só Então, para... assim, tá sentado, Tô sentado. tenta alinhar a postura, não vai ficar, né? Tá, Solto. tá. Alinhou a postura, Tô tenta retinho, sentir... sentadinho, tá. Isso, 2 ossinhos lá embaixo. Tá. Lá na pelve, tá? No assento da cadeira. Cresceu a coluna, aí tenta sentir ali o ânus. É os ossinhos da bacia. Isso, Tá. por baixo. Tá. Tenta sentir ali a região do seu ânus. Aperta, como se estivesse segurando um pum, e solta. Tá. Aperta e solta. Se você conseguiu sentir esse movimento de fechar e subir, então você fez a contração certa. Tem gente que não consegue? Tem gente que não consegue. Tá. Então, isso era outro dado que eu tinha para passar. Tá. Em cada 10 mulheres que não têm queixas Tá. de problema de assoalho pélvico, 3 não sabem contrair.
Agora, quando essa mulher tem problema no assoalho pélvico, aí em cada 10, 7 não sabem contrair. Então, é Tá muito aí. complicado ficar passando exercício na internet, por exemplo, ou aqui no podcast. Contrai 10 vezes. Aqui é por curiosidade pra gente saber o que é isso. Sim. Não é que a gente está segura por fazendo 5 tratamento. segundos. Tá, mas Não tem vai essas dar coisas, certo. né? De segura, vai, enfim. Sim, então assim, a fisio é só contrair e relaxar? Não. A gente vai muito fazer mais. também exercício de contrair e relaxar, mas Tá. como eu falei, tem mulher que não sabe contrair. Então, primeiro eu tenho que dar consciência perineal para ela. Tá. Ela precisa aprender o que é o assoalho pélvico, onde está, para que serve, como contrair, como relaxar. Tem toda uma técnica, Sim. tá bom. Então, descobriu o que é o assoalho pélvico. Então, agora ela vai aprender a contrair, vai aprender a relaxar. Vai aprender a sustentar essa contração. Vou ver como ela respira. Se está sendo uma boa respiração, se está influenciando alguma coisa no equilíbrio da pressão do abdômen. Tá. Como é a postura dela? Então, eu preciso avaliar N coisas para saber qual é o problema dela que está causando essa queixa. Tá certo. Nem sempre vai ser assoalho pélvico fraco. Tem mulher que sabe contrair, que tem até que uma força mediana ou boa, mas ela tem uma alteração de postura. Ela tem uma alteração de respiração. Ela tem um membro inferior mais rodado para fora. E aí tudo isso desequilibra Como a tá tudo mecânica interligado, tá. do assoalho pélvico. Isso daí de contração e não vou falar descontração, porque não é essa palavra, relaxamento, tem alguma coisa a ver com o pompoarismo ou não? Então, o pompoarismo, o foco dele é mais sexual. Então, são contrações... É uma técnica milenar, né? São contrações e depois ela faz a expulsão. Então, não é tão específico. Não é uma coisa científica, vamos dizer. É uma coisa mais, assim... Porque se fala muito, né, sobretudo na internet, do pompoarismo, tudo, que você contrai, solta. Então, tem negócio de peso, né? Isso. Tem o colar tailandês lá, que é justamente esse de ficar puxando para dentro e depois expulsando. Então, assim, a gente não quer expulsar nada. Então, por isso que não é para você estar com problema no assoalho pélvico, vai lá e compra curso na internet de pompoarismo, porque ele não vai ser específico. Tá. E eu não quero que você fique expulsando nada. Eu quero que você saiba contrair, saiba relaxar, não empurrar algo para fora. Porque daí você pode enfraquecer. Se você já tem um problema, a chance de você não saber contrair é grande. Então, pompoarismo vai ajudar na parte sexual? Sim, mas a fisioterapia pélvica trabalha todo o resto. Ah, sim, aí é uma coisa mais profunda. Isso, então quer melhorar a parte sexual? Vai também para a fisioterapia pélvica, porque daí você vai ter uma avaliação específica e individualizada. E aí a gente vai conseguir saber como é o seu assoalho pélvico. O que o seu assoalho pélvico precisa. Isso tem exame para fazer assim? Você faz uma ressonância, uma tomografia, tem como ver? Não, dá para ver a contração no ultrassom, dá para ver na ressonância, mas eles não quantificam ou não graduam a força. O que gradua a força vai ser a minha avaliação com o dedo, com o toque. E tem também um dispositivo chamado perineômetro, que daí ele mede a pressão que você fez naquele dispositivo, para daí dar um número lá em milímetros de mercúrio de quanto é a sua pressão de fechamento. Mas na prática a gente não usa, isso é para estudo. Na prática, no consultório, basta o toque. Mas pelo toque você já sabe se... Sim. No toque, eu vou introduzir o dedo dentro da vagina da mulher. Então, eu vou sentir se ela fecha aqui o meu dedo, que é mais a musculatura superficial. E se ela também consegue elevar o meu dedo, que daí é a musculatura mais profunda. Por si só, ela sozinha elevar o dedo, Isso, com a musculatura perineal, o músculo do assoalho pélvico. Não é um músculo, é um grupo muscular. Então, tem parte mais superficial, parte mais profunda. Certo. Então, eu preciso avaliar e ver como estão esses dois conjuntos. O mais de fora, que vai fechar o dedo aqui, e o mais de dentro, que vai empurrar o meu dedo para dentro, para cima. Então, eu vou sentir exatamente como é a contração dela. Se eu peço para ela contrair e nada acontece, então, ela não sabe contrair. E tem casos, você disse, e não é raro, de nada acontecer. Não, principalmente se a mulher consegue. Principalmente se a mulher chega com uma queixa. Tenho incontinência urinária há 20 anos. Eu vou lá, não mexe. Geralmente. Não é sempre. Claro. Não mexeu. Então, grau 0 de força. Não sabe mexer. Não sabe contrair.
ela só teve um esboçozinho assim, bem sutil, é Tá. um grau 1. Ela conseguiu fechar, apertar um pouquinho mais, já é um grau 2. Sustentou ali talvez 2, 3 segundos. No grau 3, ela já consegue elevar um pouco o meu dedo e sustenta um pouco mais a contração. No grau 4, ela eleva mais ainda. E o grau 5 é o melhor de todos, né? Então, Tá. é aquela que tem um bom fechamento e uma boa elevação. Então, é o melhor assoalho pélvico de todos. Já aconteceu de eu pegar a paciente que tinha grau 5 de força e perdia xixi. Então, para você ver que não é a força, é saber contrair na hora certa. É ter funcionalidade desse assoalho pélvico. Então, é o que eu falei, não adianta só contrair e relaxar. Precisa contrair, precisa relaxar. E precisa mais ter algumas sustentação, coisitas. Sim. coordenação, Tá. flexibilidade, Muito bom, tempo muito bom. de resposta. Entendeu? Então, não é só, vou ali comprar um cursinho de pompoarismo, aprender a contrair, relaxar e ainda expulsar, e vou ficar ótima. Não. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa compra um curso na internet, não melhora o problema de base, piora esse problema e ainda arranja outro. Tipo, dor na relação sexual. Ela não melhora da dor na relação sexual, ela tinha um problema de assoalho pélvico, certo? Então, ela pode cair nesse índice aí de 7 mulheres em cada 10 que não sabem contrair. Então, essa mulher não sabia contrair, tinha dor na relação. Comprou um curso de internet, piorou a dor na relação e ainda desenvolveu incontinência urinária, Ei, porque ela não sabia contrair. Então, mas no esse é o exercício... curso do Satanás, né? Isso. Então, no curso falava, Tava contrai, ruim, ficou pior. relaxa, Tá. segura 5 segundos, solta 10, Tá. sei lá. É simplesinho, tranquilo, É. tá. O que ela fazia? Ao invés dela contrair e puxar pra dentro, ela empurrava pra fora. Aí enfraqueceu o assoalho pélvico. Piorou o que já não estava bom. Tá. Aí desenvolveu incontinência também. Tá. Então, comprar curso pela internet é uma cilada nesse sentido de que não é individual. Porque não isso é a gente está lidando específico. com saúde humana, né? Assim, não é Exatamente. uma brincadeirinha que eu vou me divertir ali. Não é tão simples quanto parece. Entendeu? Não é só chegar lá no Google, pesquisar incontinência urinária e exercícios. Vai ser inespecífico. Como está o seu assoalho pélvico? Você sabe? Não sabe. Então, você precisa ir em alguém que saiba avaliar, que tenha conhecimento técnico e prático para te avaliar e falar se o assoalho pélvico está assim, assim, assado. O exercício que você vai fazer é esse, esse e esse. Pode ser que aquele da internet não seja para você. Agora, você falou de dor na relação sexual. E você falou de ficar... você falou que tem grau 1 a 5 da pressão que se pode fazer na parte mais força. externa. Essa pressão está ligado à dor de relação sexual ou não tem nada a ver? Pode estar ligada no sentido de que não é o grau de força, que eu falei de 0 a 5, que vai dizer se você tem dor ou não na relação. É o aumento de tensão. Então, aquela contração de base que todo músculo do nosso corpo tem, isso chama tônus muscular. Tá. Então, esse tônus muscular, que é essa contração de base do assoalho pélvico dessas mulheres que têm dor na relação sexual, muito comum estar muito alto, muito grande, muito elevado esse nível de tensão. Então, quando vai ter relação, tá lá tão contraído que não consegue entrar. Se não consegue entrar, é o vaginismo, que é a ausência total de penetração. Nem pênis, nem o absorvente interno, nem espéculo no ginecologista. Tá. Agora tem uma outra questão, que é a dispareunia, que é quando essa mulher até consegue a penetração, mas Tá. é com dor, ou na entradinha ou mais lá no fundo, tá? Então, se é mais na entradinha, pode ser mais dessa tensão do assoalho pélvico. Se é mais lá no fundo, uma dor mais à profundidade, pode ser que essa mulher não estava excitada o suficiente para ter a penetração. E aí a musculatura não relaxou por completo e aí doeu. Ou também a posição, que daí bate no colo do útero e aí isso causa dor, causa incômodo. E nisso, para a mulher que tem dor na relação sexual, isso tem como melhorar? Por exemplo, a pessoa vai para você e faz essa reclamação. Fala, olha, eu tenho dor na relação sexual. Tem como você ajudar, assim? Sim. E como? Com exercícios? Com... A gente ajuda muito essas mulheres com dor na relação sexual. É normal ter dor na relação sexual? Não.
ter dor em nenhuma parte do corpo é normal, muito menos na hora da relação sexual. Tá. Então, na hora da relação sexual é para você conseguir relaxar, se entregar e E sentir ter prazer. Tá, Então, relação sexual deveria ser sinônimo de prazer, tá. não de dor. Ok. Então, se a pessoa tem dor, a primeira coisa é ela identificar. Opa, isso aqui não é normal. Não importa que a sua vizinha tem, que a sua mãe tem, que a sua tia tem, que a sua amiga Tá. tem. Não é normal. Dor nenhuma e delas. alerta. Isso. Tá. Então, a gente precisa investigar. Por que essa mulher está tendo dor? Já passou no ginecologista, já queixou para ele, já fez todos os exames, está tudo bem com essa mulher. Geralmente é assim. Aí ela vem pra gente. A gente vai ver como está a condição desse assoalho pélvico. Tá. Muito provavelmente esses músculos ao redor, glúteo, adutores, principalmente, que é esse interno de coxa, estão mais tensos também. Então, a gente também precisa relaxar esses músculos. Precisa ensinar o cérebro dela de que a penetração pode ser indolor. Precisa relaxar todo o corpo. Geralmente, É mulheres... uma coisa mental também. Também. Geralmente, mulheres com dor na relação sexual têm aumento de tensão em quase todos os músculos do corpo. Aqui, nessa região, na região de trapézio. Então, não é liberar só assoalho pélvico. A gente precisa liberar aqui também. Precisa liberar trapézio, liberar adutor, mobilizar a pelve. Geralmente, elas têm uma pelve mais dura, mais rígida. Então, a gente precisa ganhar movimento nesse lugar. Precisa aprender a relaxar o corpo. Trabalhar a respiração de uma forma que traga calma. Então, a gente consegue ajudar muito essas mulheres com dor na relação. Toda uma técnica. Sim, E é todo desde um uma trabalho. postura mental até... E assim, não adianta você ir no ginecologista e falar pra ele, doutor, eu tenho dor na relação sexual. E ele falar, toma um vinho que relaxa. Não. Nenhuma bebida alcoólica vai fazer todo esse trabalho que a gente faz. A única coisa que a bebida alcoólica vai fazer é o quê? Desligar um pouquinho lá seu cérebro e você talvez dar uma relaxada. Mas na hora da relação você vai ter dor. Porque o seu cérebro já está acostumado a sentir aquela dor. Então ele já vai involuntariamente mandar seu assoalho pélvico contrair para nada entrar. Então a gente precisa ensinar esse cérebro também que, olha, dá para você relaxar aqui embaixo e ter uma penetração sem dor e prazerosa. Entendeu? Então é um trabalho um pouquinho longo, mas que essas mulheres têm uma boa melhora. E quando só a fisioterapia não é suficiente, aí a gente encaminha também para psicóloga. Tá. Porque, como você falou, tem uma questão mental também, uma questão psicológica. Às vezes, a dor na relação não é pura e simplesmente por aumento de tensão na musculatura do assoalho pélvico, porque essa mulher passa o dia inteiro sentada trabalhando, por exemplo, com a perna cruzada. Não, às vezes tem algum gatilho emocional. Então, se a gente identifica isso, aí precisa tratar com a psicóloga. E a parte física a gente trata com a fisioterapia. E muitas vezes os dois juntos, né? Sim. Em qual situação é normal fazer xixi? Na calça? Perder xixi? Nunca. Perder, normal fazer, normal perder. É normal fazer xixi xixi quando está com vontade, né? Em que situação é normal? Sempre que você estiver com vontade. Sim. Perder xixi. Não, nunca é normal. Não é normal. Não é normal. Nem mulher, nem homem, nem criança que perde xixi na cama depois dos 5 anos, tá? Então isso precisa ficar dito também. Mas especificamente aqui dos adultos, homem, como eu falei, geralmente vai perder xixi só quando faz uma cirurgia de próstata. Agora, mulher não. Mulher pode ter perda de urina na gestação, no pós-parto, no envelhecimento, na menopausa. Mas Tudo o isso é fator homem de na risco. andropausa não tem perda de xixi? Não, porque vocês não têm aquele terceiro canal. Então, o assoalho pélvico de vocês é mais protegido. Entendeu? Então, vocês veem, né, o pênis de vocês. Sim. Então, essa consciência mental, cerebral, de região íntima é maior em vocês. Sim. A gente praticamente não vê, só vê É quando um vai se interno, enxugar. sim. Então, assim, não é normal perder xixi. Então, a gente precisa cuidar disso. Nem a mulher que perde uma gotinha de xixi quando faz um exercício físico muito, muito intenso, não é normal. Nem a mulher que perde um jatinho de xixi quando tosse ou espirra muito forte, Geralmente não é está normal. associada à perda de xixi a alguma força? Você fez força? Porque você falou assim, de exercício físico, tossiu, espirrou. Você fez uma força, né, para tossir. Mas ligado aí tem a... o terceiro caso. A mulher que perde xixi o tempo todo, mesmo sem esforço. Então, a incontinência urinária pode estar relacionada a um esforço, que daí é a incontinência urinária por esforço.
mas também pode não estar relacionada ao esforço. Pode estar relacionada à postura, pode estar relacionada a uma hiperatividade da bexiga, então ela perde xixi dormindo, ela corre para o banheiro quando dá vontade, às vezes escapando, ela vai muitas vezes ao banheiro à noite para fazer xixi, acorda para fazer xixi, aumenta a frequência urinária durante o dia. Então, perder xixi nunca é normal, seja com esforço, seja sem esforço, seja por uma postura certa, uma postura errada, dando muita risada. O que muda é o grau de severidade dessa incontinência. Então, aquela mulher que perde uma gotinha de xixi hoje, muito esporadicamente, ela tem uma incontinência leve, mas já é incontinência. A outra que perde um jatinho de xixi tem uma incontinência moderada. E talvez essa incontinência seja um pouco mais frequente, né, nessa moderada. E a outra que perde xixi constantemente, o tempo todo, todos os dias, tem uma incontinência grave. Mas todas têm incontinência. Pode ir piorando, assim, sair da primeira e ir para grave? Sim, isso acontece. Então é isso que eu ia falar. Não adianta você achar que eu tenho uma perda de xixi tão pouquinha hoje, eu sou tão jovem, tenho 20 anos, tenho 30 anos. Isso vai melhorar, né? Foi assim ao acaso. Não, não vai melhorar. Isso vai piorar ao longo do tempo, sem tratamento. É que nem um vazamento no encanamento da sua casa. Começa com uma gotinha de água que você vê escapar. Daqui o tempo, se você não chamou um encanador, o que acontece? Começa a vazar mais, até que estoura. Então, é a mesma coisa. Se não cuidar hoje, enquanto é leve, daqui uns anos será grave. E qual é o problema da incontinência? Ela acaba com a qualidade de vida de qualquer um que tem incontinência. Mas geralmente são as mulheres que sofrem com isso. Então, essa mulher, ela toma, geralmente, mais de 2 banhos por dia, com medo de sentir cheiro de urina nela. Ela não recebe visita, ela não vai na casa dos outros. Meu Deus, aí acaba com a qualidade de vida, casa, né? Vai pro... Sim. Sim. Se ela sai de casa, ela precisa saber se no lugar tem banheiro. Se não tem banheiro, ela não vai. E aí ela começa a fazer o quê para tentar se proteger da incontinência? Usar uma proteção. Um absorvente. Geralmente é um absorvente. Tá, isso que eu ia perguntar. Tá, e o absorvente? Mas ele vai... É o pano que enxuga o chão, né? É o gelo, né? Mas não arruma o cano. Exatamente. Vamos assim Então, é o pano que você amarrou ali no cano para sair de casa. Pode resolver, entre aspas, mas você não tá... Ele dá uma falsa segurança. Então, eu entendo as mulheres que usam absorvente ou qualquer outro tipo de proteção para que os outros não percebam a incontinência dela. Porque se ela perder xixi, o absorvente vai receber. Só que ele não resolve o problema. Sim. E então, pode piorar, como você disse. Sim, então ela tá tapando o sol com a peneira. Com o tempo isso vai piorar. Então hoje ela usa 2 absorventes por dia, né? Porque geralmente vai ser 2. Aí vamos fazer as contas disso. Então ela usa 2 absorventes por dia do tipo comum. Isso pro xixi, né? Não estamos falando de menstruação, Aí, o que acontece? Esse pacote que vem um absorvente comum, geralmente vem 14 absorventes. A um custo de R$10,95 o pacote. Essa mulher usa 2 por dia, então no final do mês ela terá usado 60 absorventes. Vamos arredondar essa conta para 5 pacotes de absorvente que ela usa no mês. Em um mês terá dado R$54,75 de absorvente. Em um ano terá dado 675. Só que acontece que eu pego mulheres que perdem xixi, 5, 10, 20 anos. Usando absorvente. Aí ela começou com o protetor diário, que é o menor, foi para o absorvente comum, foi para o absorvente noturno, foi para o geriátrico, está na fralda. Em casos, né? Bem avançados. Mas existem. Então vamos pensar, essa mulher gastou 675 num ano com o absorvente. Em 5 anos ela terá gasto mais de R$3.200 com a absorvente. Ela poderia ter usado esse dinheiro com outra coisa que fosse mais prazerosa para ela, né? Trouxesse algo de bom para ela. E não apenas passar despercebido a incontinência. E esses R$3.200 são mais que o dobro, quase, do tratamento da fisioterapia. E ela teria feito a fisioterapia e resolvido o problema dela em menos de 3 meses. E eu entendo aí que o problema financeiro é o menor de todos. Sim. O problema é o constrangimento. Sim. O mal-estar. A angústia. O isolamento, pode levar uma depressão. Para mim, eu vejo que o dinheiro aí, embora você foi matemática, é o menor custo de todos. Sim.
Né? Porque quanto vale um desconforto? Exatamente. Quanto vale a ansiedade O que você de deixou saber de fazer? o medo? Quanto vale isso? Sim, o que você deixou de 3 fazer por mil, causa da 10 mil? incontinência? Exatamente. Muitas vezes, assim, e a vida é uma coisa, muitas vezes você se privou de um relacionamento por causa disso. Exatamente. Não Tem porque não muita queria, mulher que gostaria faz isso. demais, mas tem um medo, tá em casa, tô com receio, eu não sei como vai ser a minha aceitação. Exatamente. Não é? Aí Eu já peguei mulher assim. Os 3 mil é o mais barato, aí é o 3 mil. Eu vim aqui pra muito mais fisioterapia caro. porque eu estou agora querendo me relacionar. E eu perco xixi. E o medo de sair, de olhar, de tirar uma relação. Como vai ser na relação sexual? Eu vou ficar perdendo xixi? Isso. E ela se A priva... pessoa vai sentir cheiro de xixi em mim? Então, é complicado. Então, o que eu queria dizer é assim, a incontinência vai trazer prejuízo em todas as esferas da vida dessa mulher, inclusive a financeira. E aí, muitas vezes, as mulheres vêm até mim, perguntam como é o tratamento, quanto é o tratamento. E aí eu falo. Você faz esse cálculo, é matemático? Não, geralmente eu não passo esse cálculo de absorvente para elas. Tá. Eu passo o preço da fisioterapia. Sim. Então, geralmente, uma mulher vai precisar de 10 a 12 sessões, algumas mais, algumas menos, para resolver o problema dela. Mas não é pouco. Aí elas olham só o preço final da fisioterapia. Isso. E arregala o olho Mas, e fala assim, não, tá muito caro, eu não vou pagar isso. Isso, só que ela não fazer se xixi toca. o resto da vida. No... Ela não se toca que o preço da sua incontinência está sendo muito maior. E a fisioterapia hoje vai gerar resultados a longo prazo também. Então, a fisioterapia feita hoje vai gerar economia também a longo prazo. Para as muquiranas. Mas eu volto a dizer que... né? Quer ficar com problema? Mas eu volto a dizer que é o desconforto psicológico. Sim. Né? De e vale a pena dizer isso não tem preço, gente. Que 80% de todos os tipos de incontinência são melhorados ou curados com a fisioterapia. Então, a fisioterapia é a primeira linha de tratamento para qualquer tipo de incontinência urinária. Não é a cirurgia. Tá. Tem mulher também que chega no consultório falando, eu perco xixi, eu não aguento mais e também não tô afim de fazer exercício. Eu queria fazer cirurgia. Eu falo, querida, a cirurgia não é a primeira opção de tratamento. A cirurgia, o que ela vai fazer? Reposicionar o órgão no lugar, se ele estiver fora do lugar. Tá. Só que ela não vai fortalecer músculo. Sim. Só vai mudar de lugar. Reposicionar. Então, posicionou o órgão no lugar. Essas órgão mulheres... fraco. Um órgão que caiu. Sim. Então, a bexiga, né, nesse caso, mas pode ser também uma queda de útero, de reto. Tá. Só que assim, reposicionou o órgão no lugar, lembra que eu falei que o assoalho pélvico também tem como função sustentar os órgãos. Então, se ela fez a cirurgia e não fez a fisioterapia, essa cirurgia ela pode perder muito mais rápido. A taxa de recorrência de cirurgia de queda de órgão é de 5 a 7 anos. É pouco tempo. É pouquíssimo para uma cirurgia, né? Sim. Você submeter uma cirurgia... E vale lembrar que daqui 5, 7 anos você está mais velha. Então, a sua recuperação também não vai ser a mesma. Talvez você não possa fazer uma nova cirurgia. Então, a gente precisa fazer a fisioterapia. Seja indicação de cirurgia Começa ou não. por lá, tá. Tá? Então, quando que é indicado a cirurgia de queda de órgão? Quando esse órgão já está muito exteriorizado. Num grau de queda muito avançado. Que você já está fazendo a fisioterapia e só ela não... Não necessariamente. Então, assim, pode ser que a mulher nunca fez fisioterapia, nunca teve nenhuma queixa, começou a queixa do órgão caído, fora do lugar. Tá. Aí, isso vai também progredindo ao longo do tempo. Os primeiros graus, que é grau 1, grau 2, a mulher não tem sintoma, geralmente. Grau 3 e grau 4, que é quando ele já está exteriorizado, aí ela já começa a perceber. Então, parece que está sentada sobre uma bolinha de tênis, por exemplo. Quando ela vai se higienizar no banho, ela sente que tem algo saindo por ali que antes não tinha. Então, nesses graus mais avançados, 3 e 4, vai ser necessário uma cirurgia para reposicionar o órgão. Só que para fazer com que essa cirurgia tenha um tempo de sobrevida maior, ela tem que trabalhar a musculatura, e é com a fisioterapia. Sim. Grau 1 e grau 2 de queda de órgão, que é quando ele ainda não exterioriza né, pela vagina, essa mulher ainda tem chance de se recuperar, de diminuir esses sintomas que talvez ela tenha com a fisioterapia. E evite uma cirurgia.
ou postergue uma cirurgia. Tá, de qualquer maneira, vale a pena tentar a fisioterapia. Sim. Sim. Antes e depois da cirurgia, tá? Tá. Não só depois. Mas isso eu acho que é para tudo. Assim, vamos imaginar assim, problema de coluna. Se eu só operar, mas não fizer fisioterapia nenhuma, nunca, continuo engordando, a cirurgia vai para o brejo, vamos numa linguagem bem popular. Aqui, cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, mas eu não cuido da minha mente, da minha cabeça. Daqui 5 anos eu estou 2 vezes maior do que eu estava. A fisioterapia é o Exatamente pulo isso. do gato. Sim. Acordar à noite para urinar é normal? Até quantas vezes? Fazer xixi à noite. Tá dormindo E levantar. e levantar para fazer xixi à noite. Depende da idade da pessoa. Sim. Se for uma gestante, eu sinto muito, vocês vão precisar levantar. Não tem como. Tá, porque aí é um momento de excepcionalidade. Então tem o Aí útero grande não, sobre a ali, bexiga. pelo amor de Jesus Cristo. Isso, a gente nem... Diminui Claro. a capacidade volumétrica da bexiga, ela vai ter que acordar. E tem Com os certeza. hormônios também. Tirando as gestantes. Tirando a gestante. Antes dos 60 anos. Tá. Não é normal levantar para fazer xixi. Para homem, para mulher ou só para mulher? Para homem e para mulher. Tá. A partir dos 60 anos, é normal levantar uma vez para fazer xixi. A partir dos 80 anos, aí é normal levantar até 2 vezes. Mas esse levantar à noite para fazer xixi é quando a bexiga te acorda. Não é, eu perdi o sono e vou aproveitar para fazer xixi. Não. Isso não conta. Não, você estava lá, tá dormindo de certo. boa, tranquilão. De repente, você acordou e a primeira coisa que você pensou é, nossa, minha bexiga tá cheia, tenho que ir no banheiro. Tá. Então vamos É lá. disso que a gente tá falando. Porque, por exemplo, eu vou algumas vezes ao toalete de noite fazer xixi. Mas é porque eu levantei. Não é porque eu levantei por causa da bexiga. Aí a Eu gente vai levantei, considerar. vi o celular, vi a televisão, olhei não sei o quê, aproveitando que eu estou aqui. Isso não conta. Não. É o levantar para fazer xixi porque tá com uma vontade realmente de fazer xixi. Isso. E aí, o que vai contribuir para Quero esse fazer uma levantar pergunta à para você noite? que eu acho que não tem nada a ver, mas pode ser que tenha tudo a ver. Já aconteceu comigo de eu ter uma vontade desesperadora de fazer xixi e dar um negócio no dente. Assim, não é uma dor de dente assim, o negócio vai dar uma coisa no dente, parece que vai travando. É normal, isso não tem nada a ver, só comigo. Isso eu nunca estudei, nunca ouvi falar. Então, amém, Jesus. Próxima pergunta. Não, peraí, deixa eu terminar de falar do levantar à noite. Então, levantar à o noite, que pode influenciar nesse levantar à noite para urinar? Tá, ou seja, eu não consigo dormir porque eu tô com... Despertou com vontade de fazer xixi. Como foi o dia dessa pessoa? Se ela consumiu muitos alimentos que irritam a bexiga. Muitas bebidas que irritam a bexiga. Então, por exemplo, frutas ácidas, seja a fruta ou o suco da fruta. Tomate, pimenta, cafeína, que tem no café, tem no chocolate. Isso tem nos ajuda refrigerantes. a levantar A ter à mais noite. sintoma, isso. Tá. A levantar à noite para fazer xixi. Tá. Cigarro, álcool, condimentos, embutidos, pimenta. Então, todos esses alimentos e bebidas vão contribuir para que essa pessoa levante mais à noite. E também, se ela Mas tomou esse não é um líquido problema demais. necessariamente pélvico, né? Por exemplo, ele Não. comeu muita pimenta. Vamos pegar os indianos. Então, por exemplo, assim, Eu ela gosto pode de ter pimenta. força no assoalho pélvico, mas ela comeu tanta pimenta, tanta fruta cítrica, tanto tomate, tanto presunto, sei E lá bebeu lá 3 copos d'água antes de dormir. Isso. Seja bem-vindo, Aí, né? Vai levantar à noite. Então, assim, o tratamento para essas pessoas que têm essa queixa também envolve essas orientações alimentares, de ingesta de água também. Você sabe, Tainara, só uma curiosidade, que é um truque que o Exército usa para manter o soldado acordado e não dormir e beber muita água. Então, porque daí você tem que ir no banheiro, né? Isso, ele tem que fazer aquele turno de 2, 4 horas, vigiando. Ele está na guerra ali. Puxa, quem garante que eu não vou dormir? Então, O que eu faço? Eu bebo 2 litros de água e com certeza, se eu dormir, eu vou ser acordado. Sim. Mas não sendo você um soldado em guerra fazendo vigília na porta de casa. Mas é uma técnica que se usa no Exército. Então uma das orientações é justamente isso. 2 horas antes de dormir, cortar líquidos. Água, sopa, chá, suco, leite. Para você não ter vontade de levantar de madrugada. Tá. Outra orientação é diminuir essas coisas que irritam a bexiga. E tomar água ao longo do dia. Tá? Ir ao banheiro com uma certa frequência, a cada, no mínimo, 2 horas. É bom. Sim, aquela pessoa que vai no banheiro de hora em hora, de meia hora em meia hora. Sim, aí tá não. errado também. Sim, tem alguma coisa estranha. Tá? Então, Mas o tempo mais ou menos bom
Eu sei que a gente está 2 fazendo horas. mais ou menos. Cada 2 horas. O mínimo. O Tá. máximo, 4. Então não é pra você ficar Isso, 6 horas sem perguntar. fazer Isso, xixi. e tem gente que fica o dia inteiro sem no banheiro. Tem Tem, gente né? que Você faz já ouviu xixi falar só isso? quando acorda e quando vai dormir. Isso. Aí o Mas que ela é faz com a sinal- bexiga dela? A bexiga dela vai expandindo, expandindo, expandindo. Sim. Essa expansão toda, além do que deveria, pode começar a lesar a musculatura. E aí ela começa a ter uma bexiga hipoativa. Então ela vai no banheiro para urinar e a bexiga dela não consegue contrair. Porque o músculo Porque tá lesou. tão. A fibra muscular rompeu. A grosso Então o modo. ideal é ir. O ideal. Cada aproximadamente 2 horas fazer xixi. É isso, 2, 3, até 4 horas. Tá, até 4 horas. Então é para acender um sinal de alerta para quem vai antes de 2 horas e para quem passa mais do que 4 horas. Nenhum dos dois estão normais. Qual que é a frequência urinária durante o dia normal? De 6 a 8 vezes. Tá. Então, desde a hora que você acorda de manhã até a noite antes de dormir, você tem que ter ido mais ou menos isso, Você de dividiu 6 a o- 8. Tá. Se você for menos que 6, significa que você aumentou o intervalo entre uma micção e outra. Se você for mais do que 8, pode ser que você tenha uma bexiga hiperativa, que é essa bexiga mais nervosa, que fica contraindo com pouca quantidade de urina. Ou que você não tomou água suficiente. Um erro muito comum das pessoas que sofrem com incontinência é parar de tomar água achando que vai resolver o problema. Não vai. O problema não é a água. Não tomar água piora o sintoma da bexiga. Por quê? Por quê? A água é importante para tudo no nosso corpo. Na bexiga, especificamente, ela vai diluir a urina. Então, a urina não fica tão ácida, tão concentrada e não irrita a bexiga. Agora, se a pessoa parou de tomar água, a urina dela vai ficar o quê? Mais ácida, mais concentrada. Sim. E aí, geralmente, ela se entope de laranja e de café, por exemplo. A urina dela fica ainda mais ácida. E aí, essa bexiga começa a querer mandar esse xixi embora o tempo todo, porque essa urina ácida irrita a mucosa da bexiga. E ela não quer esse xixi ácido lá dentro. Então, ela passa a mandar essa pessoa ir ao banheiro com frequência. Outra questão é, não tomar água faz com que a sua bexiga acostume a funcionar com um volume cada vez menor. A bexiga da mulher tem capacidade para armazenar até 500 ml. E a bexiga dos homens até 600. Não significa que a gente tem que esperar encher os 500, tá? Mas daí ela não toma água. Essa bexiga vai diminuindo de tamanho. Diminuindo. E aí o xixi tá lá ácido irritando a bexiga. Chega uma hora que essa bexiga não sabe mais expandir. Então o tratamento também passa por isso. Treinar essa bexiga a expandir mais. Para fazer a função dela de armazenar urina por 2 horas pelo menos. E para isso tem que ingerir água. Sim. Então uma das formas é aumenta a ingesta de água durante o dia, só que você vai tomar água da forma certa. Que é? Não é para encher um copo de água e tomar tudo de uma vez para se livrar da água. Não, vai dar vontade de fazer xixi daqui a 40 minutos. Então você vai encher uma garrafa, por exemplo, de 1 litro, ou de 2 litros, ou de meio litro que seja. E você vai tomar aos poucos essa água. Durante o dia. Isso. Então você vai tomar pequenas quantidades, só que várias vezes ao longo do dia. Evitando líquidos, incluindo água, 2 horas antes de dormir, para não ter que levantar à noite para fazer xixi. Então, tomar água também faz parte do tratamento de quem tem incontinência urinária. Por conta de tudo isso. Justamente o oposto do que a pessoa acha, né? Eu vou tirar a água, automaticamente eu não vou fazer nada a ver, até pior. É uma dica importante que você deu. E também pode dar intestino preso, né? Porque a pessoa não toma água. Verdade. Se a pessoa tem infecção de urina com frequência, a fisiopélvica pode ajudar? Sim. Tem gente que tem, né? Muito comum mulher ter infecção de urina. Isso. Homem é mais raro, né? Assim, existe. Mas a fisioterapia pode ajudar nisso? Pode. Então, o que é a infecção de urina de repetição? É aquela mulher que tem Isso. mais de 3 episódios de infecção de urina num episódio de 6 meses ou 1 ano. Tá, se ela teve 3 vezes, Ou já não é mais, comum. Isso. Tá. Então, ela tem uma infecção de urina de repetição. Isso pode estar associado a maus hábitos de alimentação, de ingesta de água e também de higiene. Para além disso, o assoalho pélvico dela pode estar fraco. E aí, o que acontece no assoalho pélvico fraco? Ele deixa milimetricamente a uretra aberta. Mas isso é suficiente para o xixi que está dentro da bexiga, que é um ambiente estéril, Tá. passear na uretra, que é um ambiente não estéril, que tem bactéria, e quando ele retorna para a bexiga, ele leva essa Traz uns bactéria. companheirinhos de Isso. viagem, tá?
Uns amigos. E aí infecta, e aí dá infecção. Tá? Então, pode ser isso. Além disso, pode ser que essa mulher também não consiga esvaziar toda a bexiga quando vai ao banheiro, porque ela tem um aumento de tensão desse assoalho pélvico. E aí não relaxa por completo, a uretra não abre bem e aí o xixi não sai todo. Tem isso, então, da pessoa não conseguir esvaziar totalmente a bexiga? Tem. E fica, por exemplo, assim, o quê? 10 ml, 20 é suficiente para dar? Não, o resíduo que a gente considera resíduo. desprezível é até 50 ml. Então é pouquinho. Tá. Agora, tem gente que quando termina de urinar e faz o ultrassom após a micção, tem lá 100, 150 Ah, tá. Então ml. ficar com 50, nunca quando a gente fala esvaziar a bexiga, esvaziou que não ficou uma gota lá dentro. É. Não. Os 50 ml é aceitar. Isso. Até 50 ml é aceitável. Isso, mas você não tem essa sensação Como assim? de que ficou 50 ml. Ah, tá. Eu acho que não tem nada, esvaziei, Isso. mas tem lá, sei lá eu, um pouquinho. Então, assim, você foi no banheiro, fez o seu xixi, Tá, que é ficou 50 ml, aliviado. vamos lá no copo aqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. É, por volta disso. Por volta disso daqui. Então, isso daqui está na bexiga, a pessoa fez xixi, ai, tô em paz. É. Mas é normal ter isso daqui dentro. Até 50 ml. Até 50, mas eu acho que não tem. É a você sensação não que eu não sente. tenho. Mas Você não fica com a sensação de que a bexiga tá cheia. tem gente que fica com isso aqui. Isso. Qual que é o problema? Aí você vai ficar com essa bexiga constantemente cheia e constantemente querendo ir no banheiro, sempre com aquela sensação de que não esvaziou tudo. Pode ser que não esvaziou tudo pelo aumento de tensão do assoalho pélvico, que pode ser um aumento já de base, ou pode ser que essa mulher não sentou no vaso para fazer xixi, por exemplo. Ficou semi-agachada. A mulher tem muito disso, né? Fica semi-agachada para fazer xixi fora de casa. Ah, sim, tá naqueles banheiros que, né? É. Então, o assoalho pélvico não relaxa por completo. Aí a uretra não abre bem. A bexiga não consegue vencer essa força que está ali segurando a uretra meio fechadinha. E aí ela chega uma hora que ela fala, ai, tá bom, vai, então chega. A gente já fez todo o xixi que dava. Esvaziou ali um pouquinho, mas ainda ficou bastante na bexiga. Ou seja, daqui tem caso que a pessoa assim, ela fez xixi. Dá 10 minutos, você vai estar com vontade de fazer de novo. Tem. Aí ela vai e faz xixi. Dá 15 minutos, dá vontade de fazer de novo. Ela vai e faz xixi. Sai do banheiro já com vontade de fazer de novo. Tem isso? Pode ser por essa questão que eu estou dizendo, do aumento da tensão do assoalho pélvico, mas pode ser por aquela questão que eu falei antes, a bexiga hiperativa. Então, ela acostumou tanto a bexiga dela funcionar com pequenos volumes, que quando tem um pequeno volume, ela quer ir no banheiro toda hora para esvaziar. E aí, a gente precisa treinar essa bexiga a expandir de novo e ser capaz de suportar ali 250, 300, 400 ml. É um treino, né? É um treino. É músculo. Músculo responde a quê? A exercício. Então, assim como o assoalho pélvico vai ter exercício para ele, a gente vai ter esse exercício para o músculo da bexiga. Tomar água em pequenas quantidades várias vezes ao dia e conseguir segurar o xixi ali por pelo menos 2 horas dentro da sua bexiga. Tainara, a gente está conversando há 1 hora. O assunto é muito interessante. Eu tenho 20 perguntas para te fazer. Eu só fiz 11, metade, praticamente. Como a gente passou, tá, com 1 hora de... Eu gostaria de fazer um convite, você fala sim ou não. Você voltaria para a gente continuar a conversa? Claro. Porque eu só perguntei metade do que eu tenho para perguntar. Você sabe, eu tenho 20 perguntas. São 2 folhas aqui, gente, e eu ainda não terminei a primeira folha aqui. E eu tô achando o assunto muito interessante. Eu não queria fazer uma coisa assim, sabe? Vamos fazer de qualquer jeito. Ah, não. O assunto é muito interessante. E eu acho, Tainara, que envolve muita gente. Sim, com certeza. Muita gente. A gente não está tratando assim, é da exceção, estamos falando sobre albinismo. Né? Essas pessoas albinas, não. Aqui é uma coisa que... É muito frequente. Dificilmente eu acho que alguém que está nos assistindo, que vai nos assistir, não conheça alguém que passa por isso, quando não é da Ela família própria. dela ou ela própria. E a questão é assim, mulher Não é tem isso. vergonha, né? De conversar sobre essa região íntima com as amigas. Então, muitas vezes, todas elas do grupinho têm algum problema. Ou dor na relação sexual, ou constipação, ou a perda de urina. Mas nenhuma fala. E aí todo mundo fica achando que é normal. Por constrangimento, acha que é uma... Isso. Tem, mas não fala. É. Então, a gente precisa falar sobre saúde íntima, saúde perineal, para que as pessoas cada vez mais vão se habituando de que, opa, tem alguma coisa errada aqui acontecendo comigo. Eu perdi uma gotinha de xixi.
Então, já não é normal. O normal é não escapar. Porque você falou que começa do pouco e não melhora. Tem chance de piorar. Sim. As pessoas que te procuram, elas procuram mais ou menos com que... Porque geralmente, infelizmente, a gente mais remedia do que previne. Infelizmente. O certo é prevenir, é melhor prevenir a pólio do que tratar a criança que já está com pólio, é melhor prevenir o coronavírus do que tratar a pessoa entubada, né? Muita coisa em tratamento, mas a maioria das pessoas que te procuram, Tainara, te procuram quando o problema já está lá. Né? Dificilmente alguém chega e fala, nunca tenho nada, estou ótimo, estou feliz, nunca perdi uma gota de xixi, estou aqui para fazer uma prevenção pélvica com você. É raro, né? Então, assim, de 11 anos que eu sou formada e 7 especializada, até hoje teve um caso da pessoa não ter queixa nenhuma e só foi prevenir. E ainda assim foi porque ela ganhou a avaliação. Ah, tá, porque eu tô assim, tô pagando para ver alguém que está sem fazer nada, tá? Eu tô ótima e vou fazer uma prevenção pélvica. O que você tem? Nada, mas eu levantei com aquela ideia de fazer uma prevenção pélvica. Então é isso, geralmente as pessoas vai não com o problema. Sabem que existe assoalho pélvico, que existe músculos ali na região íntima. Não sabe que esses problemas que acometem essa região não são normais, são problemas. Se fosse normal não seria problema. Mas é muito comum de acontecer. Mas não é porque é comum que é normal. Então elas não previnem. Isso. Elas esperam acontecer ou piorar, para daí quando eu estiver perdendo mais xixi, ou com o intestino bem preso, que nem laxante dá jeito, ou com dor na relação sexual que meu marido já está falando que vai separar de mim, aí eu vou procurar o tratamento. Tem pessoas que te procuram por causa, não da perda de xixi, mas por causa da dor na relação sexual? Tem. E tem dor em relação sexual que torna incapacitante? Sim, que é o caso do vaginismo. Que... Então, assim, a mulher, por exemplo, está casada há, 5 anos, nunca conseguiu uma penetração, se satisfazem de outra forma e não tem relação sexual vaginal. E teve gente que já te procurou assim? Com tanto tempo assim, não. Graças a Deus. Mas existem casos na literatura disso daí, de colegas fisioterapeutas falando que já teve caso de 10 anos. E aí o marido estava falando que ia separar. Ele também aguentou, 10 anos. E ela também, aguentou 10 anos. Então, assim, não é normal. Tentou uma vez, não deu certo. Tentou a próxima, não deu certo. Tem que acender o sinal de alerta. Fica alerta. Pode ser que no dia você não estava bem excitada, bem lubrificada. O dia foi pesado. Sim, cada dia é um dia. Sim. Agora, toda vez não conseguir, uma vida. Ou toda vez com dor, mesmo conseguindo, mas com dor, não é normal. Mas a pessoa que te procura, você faz o tratamento certinho. A pessoa faz o tratamento que você deve dar umas tarefinhas para casa. A pessoa faz o tratamento certinho, faz tudo. Isso, assim, pode melhorar muito, em todos os sentidos. Sim, o do ela xixi, para de ter dor. A perda de xixi, o da dor, pode chegar a não ter mais dor. Sim. Então, o nosso treino é justamente para isso. É possível? Sim. Então, o nosso treino é justamente para isso. Não só melhorar, mas curar. Sim. E essa questão da dor na relação sexual é muito tratável com fisioterapia. Muito. Tá. Então, precisa ir atrás. A incontinência tem mulheres que vão ficar curadas 100% secas. Tem mulheres que vão melhorar, mas não vão ficar 100% curadas. Tá. Aí também depende da idade dela, de quanto tempo ela sofre com isso, se tem a queda de algum órgão do grau envolvida. de comprometimento dos órgãos, tá. Então, assim, é o que eu falei, 80% das incontinências podem melhorar ou serem curadas com fisioterapia. Então, eu não sei só de olhar para a pessoa se ela vai ficar melhor ou se ela vai ser curada. Tá. Ela precisa fazer o tratamento certinho. Ela tem que se comprometer com ela mesma e com o tratamento. E geralmente você falou que esse tempo, mais ou menos, eu sei que cada caso é um caso, é difícil a gente falar, né? Que demora 8 horas, 9 minutos, não existe isso. Mas geralmente são 10 sessões. De 10 a 12. De 10 a 12 sessões. Em média. Mas não são 5 anos de tratar. Olha, quanto demora? Demora 5 anos para você. Demora quanto? Não, são 10 anos para você fazer. Se a gente for pensar 12 sessões... E é uma vez por semana? Então, se a gente for pensar 12 sessões, fazendo uma vez por semana... 3 meses. Vai dar 3 meses. Não é nada. Agora, se no começo... Emagrecimento, vamos lá. Vamos falar de emagrecimento? Você vai perder 50 quilos. Você faz em 3 meses 50 quilos? Então, nunca. É dando tudo certo, fazendo de maneira saudável 2 anos. Sim. Isso assim, 2 anos... Indo atrás, né? Indo atrás. Não é sentado no sofá, continuar comendo. 3 meses. E uma vez por semana.
Só que é uma vez por semana comigo. Tá, aí em casa tem a tarefinha. É todo dia fazendo exercício. Tá. E aí esse exercício que ela aprendeu, ela vai levar pra vida. Então ela vai continuar fazendo exercício do assoalho pélvico pra sempre, porque ela já teve uma vez problema. Tá, mas Ela é como uma pode caminhada voltar que a a gente ter. deve fazer. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer pra sempre. Como qualquer Beber exercício água, físico. dormir, isso, como qualquer exercício. Não é nada extraordinário que você vai Sim. pedir que não... Então assim, eu fiz o tratamento, eu fiquei ótima, não tô perdendo mais nenhuma gota de xixi. Passa 6 meses sem fazer um exercício nenhuma vez por dia. Ela pode voltar a ter incontinência. Porque o músculo enfraquece de novo. Desliga de novo essa área lá no cérebro. Então, precisa se comprometer com ela em saber que isso é desagradável, que isso acaba com a qualidade de vida dela e que ela não quer mais isso pra ela. E aí ela se compromete e faz certinho, bonitinho. Maravilha. Aí ela vai ficar bem pra sempre. Maravilha. Tainara, você se compromete então a vir a outra, vamos achar outra data para você vir, para continuar esse assunto. Sim. Porque eu achei muito interessante. E a gente nem falou de gestação e pós-parto. Não, mas então, por isso que Olha eu quero quanto deixar. assunto. Isso, mas eu não quero passar assim. É uma coisa que merece muito carinho, muita atenção. A gente também não falou de intestino preso. E é uma coisa que acomete Que muita pouquíssima gente tem. Principalmente Então mulher. já fica aqui, olha, o spoiler do próximo. Nós vamos falar sobre intestino preso, sobre mulher que está grávida, né, como é. Então nós vamos continuar essa conversa com a Tainara. Querida, uma delícia te entrevistar. O assunto é muito interessante. Serve para muita gente e tem muita coisa para ser tratada ainda. Por isso que eu já estou te convidando ao vivo, já no primeiro programa que você vem, para você poder voltar. Tá bom. Um mimo, um presente para você lembrar que esteve aqui conosco. Onde Muito as pessoas obrigada. te encontram, Tainara? Você, gostei da Tainara, eu quero lá me consultar com ela, onde é que as pessoas te encontram? Me encontram aqui em São Bernardo, no Rio de Ramos, na Clínica Kallen. Você tem o Insta? Tenho. Pois o Insta aí, já tá pondo na tela lá. Isso, Tá. @fisio.tainara. É Tainara normal, tá, gente? Tá, É TAI. Não tem H, não tem I. tá. Melhor uma Tainara normal do que uma... Então te encontram lá, fala, puxa vida, eu queria... Tô com esse problema. Quero saber mais, Quero saber ver mais, outras me coisas sobre identifiquei. gestação, quero saber, Tá. sei lá, quero marcar uma consulta. Quero marcar uma Vai consulta. lá no meu Instagram. Maravilha. Querido, uma alegria poder te receber aqui. Volto a dizer que é um assunto assim, é um assunto muito específico, mas que atinge muita gente. É muito interessante, por isso que eu quero fazer 2 programas Não com é ele. anormal, né? Não, a gente não está tratando de exceção aqui. Não estamos falando sobre algo que é muito específico. O que não deixa de ser interessante também, né? A gente pode falar sobre cafeteira. Aqui é um assunto interessante, tudo assim. Mas isso daqui é ligado à saúde. Todo mundo tem, né? A pelvis e acomete muita gente. Muita gente. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui. Essa foi a Tainara. Lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube. Dar o seu joinha para que a gente possa atingir mais gente. Espero que você tenha gostado da nossa entrevista. Eu gostei muito. Ela vai voltar para continuar o assunto. Um forte abraço. Até a próxima vez. Fique com Deus.